Sejam muito bem-vindos à nossa primeira palestra do projeto Descobrir. Vamos agora assistir o nosso primeiro vídeo. Nesse exato momento, talvez você se pergunte: por que a sua vida é assim? Por que eu não consigo melhorar a minha situação e viver a melhor versão da minha própria vida? O poder e a resposta estão dentro de você. 100 bilhões de neurônios lampejando dia e noite. Neste exato momento, 10 mil funções estão sendo desempenhadas pelo seu cérebro. E o mais importante é que não usamos nem mesmo 10% daquilo que ele pode nos dar. Quando abrimos a porta de todo esse potencial, uma criatividade diferente, uma luz diferente, uma visão diferente, olhamos para a nossa realidade com múltiplas possibilidades. Não existe limites para aquele que descobre o potencial que tem dentro de si. Descobrir é exatamente isso. Certa vez, um professor falou para mim que a única diferença entre um gênio e uma pessoa normal é que o gênio ele não tem medo de errar. E a pessoa normal, ela se apavora com a possibilidade do erro. A partir disso, você precisa entender primeiro como funciona a sua cabeça, para você aproveitar melhor do que ela tem dentro. Alguns de vocês devem pensar o seguinte: eu não consigo memorizar, eu não consigo aprender, a matéria ela não entra, eu não consigo assimilar aquilo, ou pior, na hora da prova, me dá um branco, me dá um nervoso e eu simplesmente me perco. E aquela prova que você estudou horas, você tira aquele zerão, você fica frustrado, vontade de jogar tudo pro alto, comprometendo o seu futuro. Agora deixa eu perguntar uma coisa: algum de vocês passou por isso? Levanta a mão quem passou por isso. Todo mundo passou por isso. Só que tem um detalhe: você nunca tem medo daquilo que você conhece. Quando você conhece uma coisa, uma das primeiras consequências é segurança. E quando você tem segurança do bom funcionamento da sua cabeça, o medo é retirado e vem o melhor aproveitamento em cima daquilo. Eu vou apresentar para vocês como é que a cabeça de vocês funciona. Presta bem atenção. Esse logotipo, ele já nos fala muito. Não é somente o dedo de descobrir. Se esse logotipo ele for girado em sentido horário ou anti-horário, o dedo de descobrir ele sempre vai ficar de cabeça para cima. Porque não importa a posição, não importa a tua condição emocional, não importa se você tem problemas em casa, não importa se a tua mulher jogou um prato na porta, quase bate na sua cabeça, se a sua mulher está brigada com você, nada disso vai comprometer a tua capacidade de aprendizado. Eu vou apresentar a vocês o seu cérebro. F5. O cérebro, ele é composto de partes extremamente diferentes. E cada uma dessas partes, ele tem uma função diferenciada. Eu queria que vocês soubessem, perto aqui da testa, bem atrás aqui, dessa pelezinha, tem uma crosta de osso e tem um sistema límbico. Sistema límbico, fala tipo límbico. Límbico te faz lembrar de libido, ou seja, de desejo, aquilo que você quer, aquilo que você tem vontade.
vontade. E quando você trabalha o sistema límbico, o sistema do desejo, você começa a liberar uma série de coisas na sua cabeça que ela vai funcionar muito melhor. Vai lá. Existem duas formas do teu cérebro funcionar. Primeiro, o sistema é estrutural, é neurônios, sinapses, neurónias ou células de glia. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Faz assim, filho. Isso aqui é um neurônio, isso aqui é outro neurônio, só que eles estão separados. Então eles vão fazer o seguinte: eles vão unir um dedo com o outro. Cada dedo desse vai ser uma sinapse. Só que eles encostam um no outro? Não. No meio delas aqui vai ter uma coisa chamada neurotransmissor. A partir do momento que você usa substâncias chamadas radicais livres, fala comigo, radicais livres. Vamos de novo. Radicais livres. Em vez do teu neurônio ser assim, sabe como é que ele vai ser? Ele vai ser assim. E se ele não tem sinapse, como é que esse neurônio se comunica com esse? Ele simplesmente não se comunica. Aí talvez você pergunte assim, mas e aí, o que são radicais livres? Vamos começar. Nicotina, cafeína em excesso. Tem uma que eu amo falar, delta THC. Eu queria que você falasse comigo, que o nome dela é legal. Toda vez que eu lembro da morrendo, eu lembro dela. Fala comigo, delta THC. Tetraidrocannabinol. E sabe onde é que tem a tetraidrocannabinol? Na maconha. O que acontece? Nossa, bicho, eu fumo baseado, eu fico calmo. Claro, bicho, você não pensa direito. Por quê? Você faz o depósito do neurônio, não pensa direito. Consequentemente, quem usa chiaba fica cada dia mais lento, mas para não dizer o burro, vamos para outra, vai cada vez mais. Aí vai o segundo. A dinâmica é bioquímica, pelos neurotransmissores e uma coisa chamada líquido encefalorraquídeo. Eu pego essa cabecinha linda, olha a cabecinha linda, eu vou abrir ela aqui. Aí vamos dizer que eu tiro a tampa. Imagina eu tirando a tampinha. Imagina a tampinha saindo da minha mão. Aí você vê o cérebro dele. Só que você vê uma linha, né? Aquela coisa pegajosa. Você viu na sua imaginação aquela coisa pegajosa? O nome daquilo é líquido encefalorraquidiano. Aonde os neurotransmissores começam a funcionar. Só que esse líquido, ele começa a diminuir na sua cabeça se você também faz uso de quê? De radicais livres. Significa dizer que tudo aquilo que você acha que te relaxa, na verdade te emburrece. Olha bem, próximo. Nós temos uma estrutura, que são os neurônios, e temos a dinâmica. E o que é dinâmica? Eu gosto de você. Eu gosto de você. Fala assim, pastor. Vai. Você gosta do Bruno? Se eu beliscar aqui, dói? Não dói? Não dói? Nossa. Ah, se voltar, se eu beliscar bem, vai doer, vai. Sabe por que ele sente dor? Porque existe um processo elétrico dentro dele. Os neurovolts. Na hora que você tem um toque, automaticamente na velocidade elétrica você tem aquela sensação. Ora, então eu tenho um sistema orgânico e uma estrutura física, eletrodinâmica. Cara, como é que eu faço para isso funcionar ao meu favor? Tem que ter um jeito de eu colocar isso ao meu favor. E você veio aqui aprender isso. Próximo. Em síntese, o cérebro recebe informações através dos sentidos, retém o foco, organiza e reconhece por padrões.
Em síntese, o teu cérebro ele precisa de padrões. Muda aí mais uma vez. Existe uma coisa dentro da tua cabeça chamada hipocampo. E hipocampo significa o quê? Cavalo dos mares. No hipocampo, você tem o trabalho da memória e da comunicação ao mesmo tempo. Eu quero que você diga alguma palavra, fala alguma coisa aí, fala, vai falando. Giz, arroz, feijão, churrasco. Eu estou olhando para o pastor aqui, estou lembrando do churrasco de domingo, entendeu? Vai falando alguma coisa. Como é que é? Chuva. Você só consegue falar, o teu vocabulário ele está no hipocampo e a capacidade de expressar também está no hipocampo. Só que tem um detalhe, se a minha memória e a minha comunicação estão no mesmo lugar, então eu vou lembrar melhor se eu mesmo falar. A primeira voz que você escuta qual é? É a sua. Então como é que eu vou estudar para me poder lembrar um pouco melhor? Tem gente que lê aqui assim, fica lendo, e lendo o dia todinho. Cara, sabe quando é que você vai lembrar, quando é que você vai absorver, quando é que você vai cognitar isso? Nunca, porque vai cair numa coisa chamada rotina, e o cérebro detesta a rotina. Mas aí você pega um conteúdo e você começa a dizer o seguinte, olha, delta igual a B2 menos 4AC dividido por 2A, mas por que aquele delta está ali? Você começa a falar com você mesmo, você começa a discutir com você mesmo, você começa a fazer com que você seja o teu professor. Deixa eu perguntar uma coisa, alguém aqui fala sozinho? Só que você fala sozinho reclamando da vida. Não. Conversa com as plantas. Conversar com as plantas é legal. A melhor coisa de conversar com as plantas é que você pode dizer o que for, ela nunca te responde. Ela não acha ruim nunca. Cara, uma coisa. Quando você começa a falar a respeito de algum assunto com você mesmo, o teu hipocampo, ele libera o vocabulário e ele gira em torno daquela própria informação, girando, então, um ciclo que a gente chama ciclo encéfalo-raquidiano, você não esquece nunca. Significa dizer que quando você fala sozinho, as coisas, elas escaneiam na tua memória de uma maneira mais profunda. Muda o quadro. A informação da memória, ela está no mesmo lugar que a informação da tua comunicação. As melhores conversas da tua vida você nunca esquece, e as piores conversas da tua vida você nunca esquece. Eu vou te dar um exemplo. O senhor pediu ela em casamento para o pai dela? Pode falar. Pediu? Eu vou aí, é pior, é melhor responder. É com o senhor mesmo. O senhor pediu o pai dela em casamento? Como é que foi? Aí pediu para quem? Para ela mesmo. O senhor esquece esse dia? Não. E se ela diz não, né? Se ela diz um não, né? Quem foi que já falou com o pai da menina aqui para pedir em casamento? Você falou? Nossa, ele enfrentou seu pai. Ah, enfrentou seu avô e seu padrasto. Qual dos dois tem a garroncha em cima da mesa? O vô. Você esquece esse dia? Não vai esquecer nunca. O pior é que esse tipo de conversa, ele fica impresso e você nunca vai deletar ele. Professor, como é que eu faço isso com a minha matéria? Cara, não é que você vai dar gravidade à geografia, não é que você vai colocar a história no nível de gravidade do teu casamento, não, mas você vai comunicar com você mesmo, você vai fazer com que o assunto da semana, na tua conversa íntima, seja aquele assunto. O interessante é o seguinte, existe uma memória que você nunca vai perder. Eu não sei se vocês percebem, o momento do nascimento é um dos momentos mais traumáticos na vida do homem. Queria chamar um voluntário aqui. Vem. Vai. Fica na posição de um feto.
Não, de cabeça para baixo, é claro. Fica de coco bem assim. Ó. É um bebezinho bonitinho pra caramba, não é verdade? Meu Deus do céu. É um bebezinho bonitinho, não é verdade? Aí o cara tá aqui, ele tá envolto por uma película de proteção. Existe um líquido quentinho que dá a ele o quê? O senso de acomodação. Só que chega uma hora que aquela bolsa se rompe. Quando a bolsa se rompe, o líquido quente vaza. Ele começa a sentir o quê? Frio. Quando ele começa a sentir frio, ele começa a sentir a cabeça dele pressionada a passar por algum lugar assim, ó. Isso mesmo. O instinto dele vai dizer, eu quero sair daqui, eu não aguento mais, tô com frio. Aí quando ele sai, tem um abençoado que vira ele de cabeça para baixo e ainda dá uma palmada na bunda dele. Cara, nasceu um negócio triste. O interessante é que naquele momento se imprimiu na cabeça dele, sabe o quê? A memória de perda. Eu detesto perder, porque quando você nasce perdendo. A impressão tátil do calor, a impressão confortável da maternidade, e você ainda leva uma palmada para você respirar. Põe a mão no nariz. Eu quero que você fique o máximo de tempo possível. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Vai chegar uma hora que você vai precisar respirar. Só que quando você estava no útero da sua mãe, você não respirava pelo nariz, você não respirava pela boca, você respirava pelo umbigo. Será que você está entendendo que memória é trauma? Memória é experiência. Memória é alguma coisa que tem que acontecer perto de você. Então, quando você for estudar, faça com que o ambiente que você estuda seja um ambiente repleto de coisas diferentes. Não existe um sistema de estudo mais fracassado do que você sentado numa mesa, aquela escrivaninha velha, um ambiente que não tem música nenhuma, você sentado com um caderno na mão e uma caneta, alguém reconhece isso? E ainda tem gente que diz assim, não, eu estou estudando, eu estou aqui pelejando e tal. Vamos melhorar isso um pouquinho? Muda aí o quadro. Do lado de lá você vê um hipocampo. Do lado de cá você vê um cavalo marinho. Os dois têm o mesmo nome e são impressionantemente semelhantes. Eu queria que você anotasse uma coisa para você começar a mudar a maneira de você estudar. Toda vez que você for estudar, anote. Eu vou cavalgar o cavalo marinho. Anote isso. Talvez você diga, nossa, mas isso não tem nada a ver. É exatamente por isso que vai funcionar. Porque é uma quebra de padrão. Porque você vai quebrar a rotina. Porque você vai sair da esfera da mesmice. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Aprendizado é experiência nova. Aprendizado às vezes pode ser um susto. Aprendizado às vezes é uma coisa que depende de você fazer o quê? De você ter uma experiência de susto. Levar susto é bom? Levar susto não é uma coisa muito boa. Você gosta de levar susto? Não. O dia de hoje acabou de ser inesquecível para você. Quer mais uma vez? Só mais uma? Aí você diz, cara, para que você fez isso? Toda vez que você lembrar de uma buzina de um caminhão, você vai lembrar do quê? O cavalo marinho bendito que eu vou ter que galopar para poder estudar. Muda aí de quadro. O hemisfério esquerdo, ele trabalha com a lógica e comunicação verbal. De novo, repete comigo. Falando e gravando. Vai.
falando e gravando, falando e gravando, falando e gravando, falando e gravando. Na medida que você fala, você grava. Falando e gravando, falando e gravando, falando e gravando. Quando você coloca isso na sua cabeça, você começa a dizer, cara, o meu silêncio me prejudicava. A maneira como eu estudava repelia de mim a cognição. Interessante que eu tinha um colega de classe, ele fazia uma coisa que eu achava incrível. Ele ficava de frente para o espelho e ele discutia a matéria com ele mesmo. E o interessante era o seguinte, você não via o cara nunca parar em casa. O cara tirava 9,5 e 10. Um dia eu conversei, cara, o que você faz? Eu frase, é falando e gravando, é falando e gravando, é falando e gravando. E ele me disse isso. Precisou demorar 11 anos para me entender. Quando você coloca assim, eu vou galopar o cavalo marinho. A tua mente, ela vai lembrar de quê? Da buzina. Vai lembrar da tua região do cérebro. Do falar e do gravar. Olha bem, você vai associando uma coisa a outra, uma coisa a outra, uma coisa a outra. E se abre uma tela de cognição. Fale comigo, cognição. Não, vamos, fala romântico, vai. Tem uma pergunta? Por favor. Aqui pode fazer perguntas. Não, mas ó, deixa ela livre. Beleza? Esse processo, ele diminui com a sustentabilidade, esse processo de memorização. Eu vou falar uma coisa para vocês. A mente e o cérebro são duas coisas diferentes, uniambientadas. É como se fosse o cérebro, a caixa, e a mente aquilo que vai dentro. Só que a mente, ela é muito comparada a um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Vai chegar um momento em que você vai olhar para uma coisa e você não vai conseguir esquecer dela, justamente pelo fato de que você não olha somente para aquela coisa. Você vai olhar por quê? Nossa, a Isabela está sentada, a pulseira dela está assim, ela está cruzada e tal, mas só que tem um homem feio perto dela. Você vai encontrar alguma coisa que quebre o padrão. Toda memorização é quebra de padrão. E olha bem, alguém lembra de uma surra que levou da mãe quando era pequeno? Levanta a mão. Cara, todo mundo lembra. Maria, você bateu no Newton, um rapaz bom desse. Falar uma coisa para você, sabe por que você lembra? Porque uma surra é uma quebra de padrão de convivência. Você detestou apanhar. Mas agora me diz, você lembra aquele beijinho que a sua mãe lhe deu quando você tinha 2, 3 anos de idade? Não, porque está dentro do padrão de convivência. Você tem que gerar quebra de padrões e na medida que você for exercitando, esse processo ele vai sendo facilitado. Irmãos, pessoal, no começo, você vai dizer, cara, não está dando muito certo. Tá. No primeiro dia vai ser desconfortável, no segundo diminui. A partir do 4º dia, você já não consegue mais mudar o teu padrão de estudo e você vai estudar somente desse jeito. E vai funcionar sempre. Presta atenção. O hemisfério esquerdo, ele está associado à lógica, ao desenho, ao cálculo matemático. Inclusive, eu quero dar uma notícia aqui para vocês. Quem aqui acha que detesta matemática, levanta a mão. No próximo Descobrir, eu vou provar para você que você é um gênio em matemática. Quem quer apostar comigo, levanta a mão de novo. Você vai vir, você vai resolver tremendas equações. Você vai ver. Eu vou abrir matemática dentro da tua cabeça. Simplesmente usando o lado esquerdo, o lado da comunicação. Eu gosto muito de usar um exemplo. Você já viu aquele cara gordo, feio, careca? Eu só não sou careca, os outros 2 eu sou. Casado com uma mulher linda. Vocês já viram isso? Você fica se perguntando, cara, como é que pode um negócio desse? É nessas horas que eu fico dizendo, macumba existe, porque não é possível, né, um lance desse, bicho. Aí você para escutar o cara,
O cara tem uma energia no falar, o cara ele tem um jeito de conversar, o cara ele tem uma energia de comunicação. Graças a isso, Carol, por favor, levante. Ore pela vida dela, que ela caiu, foi nessa, viu? Quanto melhor você se comunicar, mais você vai aprender e mais você vai memorizar. Mas eu preciso avisar uma coisa para vocês. Cuidado no exercitar da memória. Tem pessoas que acham que tendo uma memória hipertreinada, vão estar acima de qualquer coisa e vão ter todo sucesso na vida. E a coisa não é bem assim. Lembrem-se que traumas são memórias de acontecimentos que te causam dor. Em vez de trabalhar só a memória, trabalhe o aprendizado, que é muito diferente. Muda aí. O cérebro libera informação pelo foco nos sentidos, organizando em padrões, solução, foco organizado. Fala comigo, foco organizado. Repete mais uma vez. Mas como é que eu vou organizar meu foco? Como é que eu vou colocar meu foco organizado? Como é que eu vou fazer com que a minha mente ela tenha um foco e ela não fuja dele? Vai lá, Mila. Como organizar o foco? Autossensorialização mais dopamina. Eu vou explicar para vocês o que é autossensorialização, depois dopamina. Até aqui você aprendeu, primeiro, que a tua mente não tem limite. Segundo, você pode memorizar qualquer coisa. Só que tem um detalhe. Como é que eu vou fazer isso? Como é que o meu foco vai se empreender e eu não vou perder esse foco nunca? Muda aí, Mila. Eu acabei de apresentar que nós temos um sistema, que é neurônios e eletricidade. Se é assim, então tudo que está ao meu redor é linguagem. Anote isso. Tudo é linguagem. A maneira como você senta é linguagem. A maneira como você olha é linguagem. A maneira como você escuta é linguagem. A maneira como você fala é linguagem. Qual é o perfume do teu quarto? Qual é o perfume do teu quarto? Você nunca pensou nisso? Qual é a cor do teu quarto? Branco. Beleza. Qual é a sensação tátil da tua cama? Confortável. Mas é macio, é duro, como é? Você tem 5 sentidos. E você acha que para você estudar você tem que usar somente 2. Que é a tua visão, a tua audição. Não é assim. A partir de hoje faz o seguinte. Galera que não gosta de desodorante, passa a usar. Mas faz o seguinte, chega no seu quarto, faça com que o teu ambiente tenha um perfume próprio. Faça com que o teu quarto tenha uma cor própria. Faça com que a tua cama ela tenha uma textura própria. Mas pastor, eu vou gastar dinheiro. Não vai. É uma questão de criatividade. Criatividade gera criatividade. A partir do momento que você começa a ambientar sensorialmente o teu ambiente, tudo aquilo muda. Você já parou para pensar que às vezes você passa em frente a uma casa, você sente o cheiro de uma comida, e quando você sente o cheiro da comida, você lembra de quando você tinha, 10 anos de idade, você volta lá na infância, porque você lembra da comida que a tua mãe fez. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Cara, aproveita isso na tua cabeça. Faz o seguinte. Impregna uma fragrância agradável a você no teu ambiente de estudo. Por quê?
A memória olfativa é insubstituível. Ela é indeletável. Uma coisa que eu vi, eu achei mó barato, uma caneta com perfume. Teve um monte de gente que achou imbecil. Nossa, que negócio imbecil. Caneta com cheiro de framboesa, cheiro de morango, de banana, cheiro de jaca é ruim, né? Sabe? Só que se aquilo fosse realmente ambientado, teria uma mudança. Você autossensorializaria o seu ambiente. E, por consequência, você construiria um padrão de memorização. Vai lá, Mila. Autossensorialização é isso que eu estou falando. É você ativar os seus sentidos, todo o teu arsenal sensorial, para que você consiga estudar melhor. Segundo, vai lá. Dopamina. Fala comigo, dopamina. Dopamina. Fala de novo. Léo, você gosta de olhar para ela? Por quê? É o quê? É agradável olhar para ela, né? Beleza. E aí, Gleice, é bom olhar para ele? Ela nem... Vixe, já que ela ficou branquinha. Deus te abençoe. Fala agora para você. Esse riso que você deu, a sensação boa de escutar algo que constrói, todo construtivismo, tudo aquilo que colabora, tudo que te dá prazer, tudo que te dá alegria, acontece dentro de você graças a esse neurotransmissor chamado dopamina. Quando você gosta, você quer mais. Quando eu gosto, eu quero mais. Vai. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala para mim que você odeia matemática. Só que tem um dia que tem uma determinada matéria de matemática que você estuda, você tira 10 em matemática. Nossa, eu falei tirar 10 em matemática, teve um movimento ali. Tirar 10 em matemática, você olha, nem acredita, é eu mesmo. Aquela sensação de detestar matemática, ela diminui na tua cabeça. Porque foi tão prazeroso, a dopamina ela veio tanto na tua cabeça e disse, cara, eu não detesto tanto assim matemática mais. O negócio não está tão ruim assim para o meu lado. Só que como é que eu provoco isso? Você sabe o que você faz de errado? Você estuda as matérias que você mais gosta e você deixa as que você menos gosta para lá. Faça ao contrário. E Wilson, eu gosto da sua simpatia. Entendeu? Gosto da sua simpatia. Qual é a matéria que você mais detesta? Física. Só que tem uma coisa. Você vive sem ela? Não. Não pense você que quer ser médico, que você vai... Não, eu não vou conviver com a física. Claro. Fale comigo. Hemovolumetria. Fala. Pois é, doutores, vão ter que calcular a densidade hemolítica dentro de um vaso, e isso é física. Fala de novo. A física faz parte da vida. Quando você começa a nutrir empenho em alguma coisa, você gera dopamina por uma experiência, e é um ciclo virtuoso, e aquilo não para mais. Irmãos, eu não sei se vocês percebem. Eu já falei aqui e vou falar de novo. Os novatos que não me conhecem vão rir um pouco. Olha bem para mim, olha para mim do pé à cabeça. Eu vou confessar uma coisa, só tá nós aqui, ninguém vai saber, né? Se eu falar para vocês que eu sou tímido. Você acredita, Nilton? Você acredita? Tão inocente. Só que chegou uma hora que eu percebi o seguinte... que o meu crescimento dependia de superar isso. E quando eu comecei a superar, como? Fale comigo, decisão. Provoca. Realização. Aí o teu cérebro começa a borbulhar de dopamina. Acabou a dificuldade.
Eu queria que você anotasse. A dopamina é a chave da minha faculdade. Anote isso daí. Anota, pode anotar. A dopamina é a chave da minha faculdade, da minha pós-graduação, do meu doutorado, do meu mestrado. A dopamina vai fazer de mim um profissional melhor. Mila, vai lá. Presta bem atenção, você está vendo aí a cara dessa moça? Bonitinha. Mas você está vendo que as setas dela para onde vai? Você vai, mãe, eu vou ficar em casa estudando hoje. Aí ela bota na rádio. Nossa, esse disco foi legal dele. Aí começa a cantar a musiquinha, nem lembra o que vai estudar mais. Ela não tem foco. Vai passando aí. Mais. Um pouco mais. Eu quero chegar na figura, vai lá. Um pouco mais. Essa. Olha para a cara de malaca desse cara. O cara está diante do espelho. Só que tem uma coisa, ele está fazendo algo que você deveria fazer. Quantos estímulos ele está dando para ele próprio? Passa aí. Primeiro, estímulo visual. Ele está diante do espelho. Você se gosta de olhar no espelho? Fica assim que nem o Cacau Antibes, fazendo pose para o espelho. O Felipe disse que passa horas, né? Não é verdade? E fica assim se arrumando, e fica se ajeitando. O espelho é um estímulo visual. O interessante é que isso vai direto no hipocampo. Só que tem um outro. É empático. Olha o sorriso que ele dá para ele próprio. E sabe o que é melhor se você sorrir para o espelho e a dentadura cair? Deixa quieto. E o terceiro estímulo, auditivo. Como é que você começa a construir o foco? Vá para um espelho e comece a conversar sobre o assunto olhando para o espelho. Em 1612, começaram a surgir os contos de fadas inspirados em espelhos mágicos. Fale comigo, espelho, espelho meu, vai. E vocês nunca perceberam que o espelho servia para quê? Quem é a mulher mais bonita do que eu? Ela queria elevar a autoestima. Ela queria se convencer que ela era bonita. Ela podia ser a baranga, pior que fosse. Mas ela falava tanto, e ela falava tanto, que aquilo se tornava uma informação cíclica. Fale comigo, informação cíclica. Porque a tua sensorialidade ia rebobinando isso. O melhor professor, interessante, o meu filho, ele falou para mim que ele tem um ótimo professor de história. O professor de história dele, teve um dia que foi com capacete espartano, não foi? Como é? Ele já foi com a roupa também. Ah, cara, mas por quê? Qual é o impacto do cara chegar aqui? Já pensou se eu chegasse aqui vestido de It? Você está entendendo? Aquele palhaço? Provavelmente você não esquecia nunca. Eu não ia precisar fazer aquele negócio, né? Como é? 1, 2, 3, vai lá. Você não precisava disso, né? Quem é que não conhecia ainda? Quem é que... Maria, em homenagem a você. Você não esquecer nunca. O professor de história dele tinha isso, pegava um capacete, vestia, e aí ele olhava para aquilo, a imagem ficava toda vez que ele olhava para o livro, ele lembrava da roupa do professor. Aquilo ficava, por quê? Ele tridimensionalizava a informação. Quer ver um professor péssimo? Ele chega na sala de aula, bom dia. Aí ele abre o livro e começa a ler o livro para você. Alguém aqui já teve um professor assim? Levanta a mão. Agora fala sério.
Numa hora dessa não dá vontade de você virar terrorista. Na hora dessa você pede a Deus para ter um terremoto. Você pede para dar um real na cabeça do infeliz desse, ocupando o seu tempo, acabando com a sua vida. E ele ainda abre a boca e fala: eu sou um professor. E aí quando você chega em casa, você vai reproduzir exatamente aquilo que ele fez. Você abre o livro e começa a ler do jeito dele. Quando é que você vai aprender alguma coisa? Reproduzindo aquilo que você mais detesta. A tua mente, ela está preparada, mas só que você tem que conversar bem com ela. Vai lá, Mila. Sabe o que eu gosto nessa figura? É o seguinte, é que a criança, ela está aprendendo a andar. Ela ainda não tem o senso de equilíbrio completamente formado. Mas a empatia faz com que ela explore. Ela gosta da experiência de andar. Ela provoca o gerar da dopamina. Cara, eu quero sentir o prazer de descobrir isso. Eu conheci um cara que ele tinha um jeito de estudar que era muito interessante. Ele pegava, se amarrava em cima de uma árvore e faria arborismo. Botava um fone de ouvido e lia em cima de uma árvore. Você diz, exagero. Eu também achava exagero. Mas aí quando eu comecei a ver o cara só tirando 10, eu disse, até eu estou com vontade de subir na árvore. Eu disse assim, a árvore mágica do cara. Mas aí eu percebi que não era mágica. Era ele conversando com o cérebro dele. Vai lá, Milona. A dopamina é isso aí. Aquela cara de alegria, de prazer de você fazer alguma coisa. E aí eu pergunto a você. Quem já está fazendo faculdade aqui, levanta a mão. E aí eu pergunto, você está fazendo faculdade do que você realmente gosta? Vai lá, Mila. Pense um pouco. Você é bom porque você gosta? Ou você gosta porque você é bom? Repete comigo. Não, aliás, olha para a pessoa que está aí do teu lado. Essa pessoa rabugenta que está aí do seu lado. Entendeu? E fala assim. Você é bom porque gosta? Ou gosta porque é bom? As duas coisas estão certas. E as duas coisas sempre vão estar presentes na tua vida. Quando você empenha esforço, aquela informação, ela começa a impetrar em você de uma maneira diferente. Vai lá, Mila. O bom ambiente neural projeta um bom ambiente sensorial. E um bom ambiente sensorial projeta um bom ambiente neural. O teu quarto com aquele perfume que você mais ama. Uma música que você adora. Você começa a construir o teu ambiente. Me diz uma coisa, você vai esquecer de alguma coisa que você gosta, Moema? Aí os pais que estão aqui, quem são os pais que estão aqui? Levanta a mão, pai e mãe que está aqui. Essa vai para vocês. Ô Wilson, pode levantar a mão, porque senão eu vou aí. Beleza. Aí você, vai estudar, menino. No meu tempo não tinha essas coisas não, essas frescuras não. No meu tempo era outro, eu sou raiz, não sou Nutella não. Vou falar uma coisa para você. Dá graças a Deus que a gente conseguiu aprender maneiras, modos de estudar mais e melhor. Hoje os seus filhos estão expostos a uma série de informações que a gente nunca imaginava em ter. Moema, o que seu estômago está fazendo nesse exato momento? Você não faz a menor ideia, né? Está em paz. E está trabalhando. O que você mandou o seu cabelo fazer hoje? Nada. E ele está crescendo. Fale comigo, 10 mil. Nesse exato momento, o seu cérebro está comandando 10 mil funções. Nesse exato momento. Um a mais ou um a menos não faz diferença. Ele está pronto para receber comandos.
E o que mais me deixa frustrado é que as pessoas elas insistem em não dar o comando certo. Vai lá, Camila. O templo do saber é feito de música, sabores, sensações táteis, lembranças associativas, prazeres íntimos. Quem aqui gosta de chocolate? Você vai fazer a prova do vestibular, mais ou menos uns 40 minutos antes você come uma barrinha de chocolate. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai borbulhar de dopamina, pelo menos uns 15% da prova você já vai matar com mais facilidade. Os pais e as mães agora vão comprar toneladas de chocolate para você. Vai comer, vai encher. Aliás, você não vai ter espinha na cara, você vai ter cara na espinha, porque vai. Entendeu? Eu não sei se você entendeu, aquela luz, eu coloquei essa figura para você entender que o cara fez um ambiente sensorial para que ele fosse um ambiente neural também. E isso vai fazer com que haja cognição. Muda aí. Considere o seu cérebro como uma pessoa à parte, exigindo sensibilidade, atenção e comunicação. Eu queria que você entendesse uma coisa. Dentro da psicanálise a gente fala muito de consciente e inconsciente. O consciente, que é isso que você lembra facilmente, a gente associa um iceberg. É a parte do gelo da água para cima. Só que aquilo não é nem a 10ª parte do iceberg. 92% é o que está da água para baixo. Aquilo é o inconsciente. Eu quero que você use essa parte da sua mente. Considere o seu cérebro como uma pessoa que mora dentro de você, que precisa ser cuidada, que precisa ser melhor cuidada. Agora, eu quero que você veja de novo o vídeo que a gente passou no começo, mas eu quero que você preste atenção em cada detalhe. E bota num volume legal aí, Milona. Nesse exato momento, talvez você se pergunte, por que a sua vida é assim? Por que eu não consigo melhorar a minha situação e viver a melhor versão da minha própria vida? O poder e a resposta estão dentro de você. 100 bilhões de neurônios lampejando dia e noite. Neste exato momento, 10.000 funções estão sendo desempenhadas pelo seu cérebro. E o mais importante é que não usamos nem mesmo 10% daquilo que ele pode nos dar. Quando abrimos a porta de todo esse potencial, uma criatividade diferente, uma luz diferente, uma visão diferente, olhamos para a nossa realidade com múltiplas possibilidades. Não existe limites para aquele que descobre o potencial que tem dentro de si. Descobrir é exatamente isso. Agora, se você tem alguma dúvida, você pode perguntar à vontade. Eu vou fazer eu não sei o que aconteceu. Ou foi muito ruim, ou, né? Deve ter sido uma droga. Vem, pode vir. Fica bem aqui assim. Por favor, calma. Preste bem atenção.
Ou você faz a dúvida, ou então... Pede para sair! É melhor fazer dúvida, senão ele vai aí onde você está. Vamos lá, vai lá, Moema. Obrigado, cara. Eu pode deixar, eu vou fazer meu trabalho direito, beleza? Você senta ali, ó. Fica tranquilinho, vou dar um chá de camomila para você. Vai lá, Moema. Você disse que a memorização ela está ligada diretamente ao trauma, a uma memória ruim, algo que gerou um trauma. Mas existe memória de coisas boas, a memória afetiva, ela é desenvolvida através daquilo que nós temos de lembranças boas. O que é classificada essa memória, então? Eu acho que eu me expressei errado. Um trauma é uma memória recorrente. Então, ela é equiparada a uma memória. Só que quando você tem uma quebra de padrão, essa memória ela é escaneada melhor. O que é quebra de padrão? Hoje, nós vivemos num ritmo acelerado em que tudo é rotinizado. A vida de todo mundo aqui é muito cheia de rotina. Talvez a rotina seja o maior inimigo da memorização e da cognição. A partir do momento que você começa a quebrar esse padrão de rotina, a tua memória começa a funcionar melhor. Memórias positivas, elas não só elas existem, como elas impregnam até bem melhor. Porque tem um detalhe. Quem espera de uma hora para outra receber um beijo, alguma coisa agradável, uma promoção do trabalho, de surpresa, é claro que vai gerar uma lembrança muito boa. O segredo está, sabe no quê? Na quebra de padrão. É esse o segredo. É a quebra de padrão. Entendeu? Isabela, fica aí que eu vou precisar de você daqui a pouco. Aí o senhor tem uma pergunta, né? Porque ele ficou com medo do negão. Cadê o negão? Olha a cara do cara ali. Vai lá. O rapaz ali. A respeito do branco, você vai fazer um concurso, uma prova, e da faculdade várias vezes fazendo provas, eu fiquei nervoso e não tirei uma nota boa. Posteriormente me acalmei, fiz a segunda chamada e nota positiva. E dá no branco, que dá às vezes, você sabe a disciplina, sabe a matéria, ou sabe o assunto, mas chega na hora, você não consegue colocar. Eu vou dar um exemplo físico para vocês. Se eu pegar um ventilador e cada hélice tiver uma cor diferente, se eu ligo o ventilador, qual é a cor que vai gerar naquilo? Vai gerar o branco, não vai? Você estuda 3 meses para uma prova. Aí vamos dizer que a prova é amanhã. Você diz assim, não, amanhã é a prova, hoje eu vou ter que fazer a revisão de tudo. Está errado isso. Você estudou os 3 meses, um dia antes da prova, sabe o que você tem que fazer? Cara, vai passear. Vai comer chocolate. Vai assistir filme. Você sabe por quê? Deixa a informação ela se acomodar dentro da tua mente. Se você ficar calcando é pior. Entenda uma coisa, 24 horas antes de qualquer prova, isso eu estou falando de uma maneira geral, você precisa relaxar. Tudo demais é veneno. A maioria das vezes que você tem branco é porque você forçou uma cognição que não era necessária. Coisas que você sabia muito bem. Cara, você domina o assunto. Só que tem um detalhe, você forçou a barra. Você tem que deixar aquela mente respirar um pouco. Quem aqui já possuiu cavalo, cara? Pois é. Você pega um cavalo, vai ter uma corrida amanhã. Um dia antes da corrida, o que você faz? Você deixa o cavalo descansar. Para quê? Para ele correr melhor. Ele já está treinado. E já como a mente ela é comparada a um músculo, antes da competição, ela tem que repousar para dar o melhor de si.
O branco é sobrecarga. Quando você sobrecarrega a tua cognição, você sempre tem problemas. Sempre. Por favor. Você falou que tem que ter uma quebra de rotina, certo? Para ter uma melhor organização. Então, se eu colocar estipular um cronograma para mim de 4 horas de estudo, daí eu tenho uma pausa, um descanso, isso é uma forma errada, eu estou fazer. Se você faz um cronograma visando organizar o seu padrão de estudo, é uma boa coisa. O único ponto é que de vez em quando dentro desse programa você tem que abrir uma fresta para você deixar a sua cabeça respirar. Não é você ser irresponsável, é muito pelo contrário. É você deixar aquela informação se acomodar na tua cognição. Você não pode sobrecarregar a coisa. Sabe, irmãos, pessoal, desculpa, eu chamo assim de irmão porque eu estou confundindo. Trate o seu cérebro como uma máquina que está dentro de você, mas que exige cuidados. O teu celular, quando ele está cheio, você faz o quê? Você vai, tira uma série de arquivos dele, você reinicia ele, para você começar a baixar outro programa. Quando você reinicia, o que acontece? Ele dá uma relaxada no sistema. Sistema sobrecarregado é sistema frustrado. Ele não funciona bem. Olha, você que vai fazer um concurso, alguma coisa, entende o seguinte: 24 horas antes dessa prova, cara, fica com a tua família, faz alguma coisa legal, faz alguma coisa que vai te dar alegria. Você vai ver que você vai fazer uma prova muito melhor. Mais alguém? Por favor. Existe alguma forma que faz com que você elimine o cansaço mental? Existe. O cansaço mental, eu não sei se vocês já ouviram falar, a melhor definição de lazer é o quê? Higiene mental. Né? Muita gente acha o seguinte: eu vou dormir porque eu estou com a minha cabeça muito cansada, eu vou dormir. Aí quando acorda está mais cansado do que quando foi. Dormir não relaxa a mente. O que relaxa a mente? Em geral, você precisa usar músicas com frequências neurais. Repita comigo: músicas com frequência neurais. Músicas instrumentais com frequência neural, ela relaxa a tua mente. Sabe, as mulheres, elas não entendem. Qual é a rapaziada aí que joga videogame? Quem é aí que joga videogame? PlayStation. Cara, PS2 eu sou fãzaço. Entendeu? Xbox. Você tem? Você não tem, né? Compre. Vou dizer, compre. Falar uma coisa pra você. Você já parou pra pensar que quando você tá jogando videogame, você pensa no quê? Você só pensa no jogo. Fora do jogo, o que existe para você? Nada. Você está entendendo? Aquele ponto de relaxamento que isola você no foco. Só que, infelizmente, para mulheres isso é mais complicado. Porque, por exemplo, o homem, ele está agora fazendo o seguinte: ô Fred, você está fazendo o que agora? Está filmando. E só filmando. Além disso, está fazendo o quê? Nada. Pois é, se eu chegar para você, Moema, você está fazendo o que agora? Não, eu estou aqui na palestra, mas também estou pensando na janta, porque meu marido vai chegar, porque minha filha está ali. Não, porque tem que fazer, né? A mulher, infelizmente, ela tem essa dificuldade do pensamento múltiplo, vamos dizer assim. Só que tem um detalhe: como é que relaxa essa mente? O lazer. As pessoas acham que lazer é luxo. Não é. É higiene mental. E a higiene é a base da saúde. Você precisa disso. Você necessita disso. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço pessoas. Cris, quer fazer uma pergunta? Por favor. Vai ali, pessoal. Ei, vai ali. Pega a pergunta dela, ajuda ela ali.
Eu entendi. Olha, quando eu falei no penúltimo quadro da apresentação que o cérebro, eu costumo tratar ele como uma pessoa à parte dentro de nós. É justamente por isso. Quando você não consegue atingir algo, é porque realmente você não soube trabalhar o comando certo para ele. O cérebro, ele... Interessante. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Moema, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala sobre o teu eu, a gente fala do eu analisado ou o eu que analisa? E o eu analisado, você fala dele, ele não está no papo. Você entende? Você entende a dualidade do sistema neural? Como você tem que tratar ele? É como se você olhasse no espelho. Cris, a melhor maneira de você entrar em contato com o seu cérebro é exercício de espelho. E quanto mais você fizer isso, mais ele vai reconhecer o que você precisa. Você tem um objetivo e a coisa tá muito difícil. Primeiro, escreve isso aí. Não deixe as suas ideias só na cabeça. Anote. Segundo, não anote, leia em voz alta. Faça com que a sua audição escute o seu desejo. Quando você começar a fazer isso, você vai entender uma lei que os antigos egípcios já usavam. E eu queria que você repetisse comigo. A mente é a causa, e a matéria é o efeito. A partir do momento que eu falei, mas eu escrevi, já deixa de ser só um pensamento e passa a ter uma fisicidade. O teu cérebro começa a reconhecer realidade naquilo. E a partir dali, essa informação ela vai crescer. Respondi a sua pergunta, Cris? Alguém mais, pessoal? Aqui é boca livre, viu? Gente fina, vai lá. Quando você deu o exemplo dos jogos de videogame, estava pensando aqui, normalmente muitas pessoas que jogam bem videogame, fora daquele cenário, elas são desligadas ou não conseguem fazer as coisas igual. Um exemplo, eu jogando futebol no videogame, eu pareço Messi, tá ligado? Eu penso bate, o cara correndo, nem vi o cara, eu falo, pô. Agora quando eu tô jogando, eu pareço uma batata. Eu vou chutar a bola, chuto minha perna, tá ligado? Pô. Agora, fica em pé um momentinho, por favor. Não, eu só queria fazer uma comparação. Não, você vai entender. Não, cara, olha pra mim. Olha pra mim, levanta aí. Olha bem, ele se sente ruim jogando futebol em campo. Como é que você acha que eu me sinto? Você tá entendendo? Não, mas sabe o que é? A questão é aquela que você disse, querendo ou não, nós somos gênios da matemática, porque não só no futebol. Se você está jogando um jogo de tiro, você não vê o cara, mas pô, o cara tá aí, esse cara tá ganhando, joga, mata o cara, mata o cara. Então a gente faz contas que a gente nem sabe o que faz. Então acho que naquela hora que você supôs que nós somos gênios da matemática, acho que entra nesse... Entra completamente. Eu não sei se vocês sabem, Albert Einstein, ele foi reprovado 5 vezes. Cara, Einstein foi reprovado 5 vezes em matemática. E aos 23 anos ele ganhou o primeiro prêmio Nobel. Aí você pergunta assim, mas como é que pode? É porque ele levava a coisa com leveza. Eu acho que o maior inimigo da inteligência é o peso que o homem dá às suas obrigações mentais. Sabe, quando você leva a coisa muito para o lado da ansiedade, você bloqueia pelo menos 62% do que a tua cognição pode dar. Existem 3 estados básicos da mente. Primeiro, imaginação. Segundo, raciocínio. E terceiro, sonho. Um homem que viveu 50 anos de idade, ele raciocinou 3 meses durante toda a vida. A maioria é imaginação. E 1/3 da vida é sonho. Por quê? Porque você está desacordado, você está dormindo. O raciocínio, que é quando você equaciona a realidade, a fim de você encontrar soluções, isso é raciocínio. A maioria das pessoas não faz. Quantas pessoas você conhece que olham para a sua realidade buscando soluções sem se iludir?
É muito complicado, porque a maioria delas imagina. Ah, não vai dar certo mesmo, deixa isso para lá, deixa quieto. E ao invés disso, ela poderia explorar um lado dela que realiza ela não só mentalmente, como efetivamente. É que nem aquela coisa da dopamina. Você tira 10 de matemática uma vez na vida, cara, a tendência é você tirar muitos outros, porque a dopamina vai te ajudar naquilo. Entendeu? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Em que estágio está? A gente tem uma vida programada. Hoje em dia, a gente levanta, tem uma programação. Quando você levanta, você já tem o seu dia basicamente programado, você sabe o que você vai fazer. É algo que já aconteceu várias vezes comigo e acontece em diversas situações. Por exemplo, eu saio às 6 horas da manhã com as crianças. Então eu tenho um processo. Eu oro, eu pego a minha bolsa, pego as minhas coisas do carro, saio, as crianças saem, eu fecho a porta e desço do portão. Pastor, eu esqueço de tirar a chave da porta. Aonde entra o esquecimento numa situação tão lógica e tão natural do dia? É exatamente isso. A naturalidade, ela conspira para o toque. O que é o toque? Fale comigo. Transtorno obsessivo compulsivo. Essa naturalidade, ela vai se seguindo. Eu conheci uma pessoa, para quem não sabe, toda sexta-feira eu fico aqui a tarde inteira atendendo as pessoas. Teve uma pessoa que ela ficou de 5h15 da manhã até 4 horas da tarde tentando se levantar da cama. Por quê? Porque ela estava deitada, ela tinha que jogar o cobertor e o cobertor tinha que cair exatamente da forma como ela queria. Se o cobertor não caísse exatamente do jeito que ela queria, ela pegava o cobertor, jogava de novo, aí depois ela jogava, ela ficou 13 horas em cima da cama. Aí quando ela chegou aqui, chegou morrendo de chorar. Quando a mulher entrou morrendo de chorar, eu disse, morreu gente, né? Porque um choro desgraçado desse. Aí eu disse, o que foi? O cobertor, pastor. Eu disse, pronto, pegou fogo o cobertor em cima dela e, né? Aconteceu sei lá o que deu. Quando ela falou, cara, me bateu uma dó, porque tem um detalhe. Rotina e naturalidade, durante muito tempo, elas geram consequências assim terríveis. A rotina, ela organiza, ela é econômica, mas ela é muito perigosa. Por causa da rotina, quantos pais vocês já ouviram falar que deixaram seus filhos trancados dentro do carro e a criança morreu asfixiada? Por quê? Naturalidade, rotina. Você está entendendo? Isso você não pode deixar acontecer. É por isso que eu falo para você que até no cronograma que você faz, você tem que botar o estalo do diferente. Alguma coisa diferente tem que acontecer. Justamente para que você não caia nesse tipo de armadilha. Não, isso tá ligado ao imaginário. Você sabe por quê? Porque tudo que está no piloto automático da tua vida é o imaginário. O Zeca Pagodinho, ele falou isso, né? Mesmo sendo real. O Zeca Pagodinho falou isso e todo mundo aprendeu. Quer apostar? Ó, vocês completam. Deixa a vida me levar. Todo mundo imagina. Ó, vai vendo. Agora o raciocínio, ele é outra coisa. Quando você pensa a sua vida, ela é outra. Tem gente cantando mais aí no meio do pessoal. Tem gente que gostou. Mais alguma pergunta? Vai lá, Karen. Para quem já tem uma vida mais atarefada de trabalho, essas coisas, como a minha mãe falou, a gente já tem um cronograma e muitas vezes a gente sai do trabalho, já vai direto para a faculdade. Quando chega na época de prova, eu pelo menos não dormia. Tinha que estudar a noite inteira porque eu tinha prova. Então não tem esse tempo de a gente ter o espaço para o descanso da mente. Qual é a forma que a gente pode fazer para ter esse descanso, sendo que na faculdade
Você sabe o que acontece? Acontece o seguinte, eu não sei se vocês já pararam para analisar, todo mundo estuda na semana de prova. Todo mundo quer deixar para estudar na semana de prova. Mas aí agora eu jogo para vocês uma coisa. Se vocês tiverem uma cognição saudável durante todo aquele semestre de curso, você vai precisar estudar tanto assim na semana de prova? Por quê? Porque você vai ter cognitado, você vai ter assimilado e a tua mente ela vai estar bem para aquilo. Agora vê bem como funciona o imaginário. Ah, eu estou no piloto automático, eu estou aqui na faculdade, escuto o professor falar, sabe? Você fica olhando assim, parece aquele blá, 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 você está, que nem enterro, você está de corpo presente. Você fica olhando, mas nada entra na sua cabeça. Quando vai semana de prova, você tem que descontar e recuperar o semestre inteiro. É claro que você vai se estressar, é evidente que você vai entrar, que vai bater o pino. Irmãos, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm que ir para a faculdade para aprender dia a dia. É que nem aquela coisa, o cara passa o ano todinho estudando e não aprendeu. Vai aprender em uma semana, você é besta. Você está entendendo? Você tem que ter respeito pela tua cognição. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Por que o nome desse projeto é Descobrir? É para você descobrir o que você é fazendo da maneira certa. Quando o teu professor der aula, não entendi, professor. Não, mas eu acabei de explicar. Por favor, explique de novo. Eu não. Cara, não deixa aquele infeliz sair dali enquanto ele não te explicar. Sabe por quê? É obrigação dele. Fazem quantos anos que eu dou aula, Carol? Faz um bocadinho de ano. Eu tenho uma política comigo. Eu não acabo a aula até que os meus alunos tenham tirado todas as dúvidas. Você sabe por quê? Porque eu não quero que ele decore, eu quero que ele aprenda. E eu tenho aqui uma coisa que eu acho... confundindo as coisas e não é ao mesmo tempo. Cadê o pessoal da IEXO aí, a classe dos jovens da EBD? Cadê? Levanta a mão aí. Quando é? Tiraram quanto na prova? 9,5. Quanto? 9,5. Tiraram 9,5. Podia ser 10, né, bro? Viu? Sempre tem uma justificativa. Mas sabe o que acontece? Não houve aquela, vamos estudar porque vai ter prova. Não. Você já está assimilando no tempo. Você não vai recuperar tempo. Você está otimizando o tempo. Beleza? Mais alguma pergunta? Nós temos mais 2 perguntas. Vai lá, Pedão. Se eu quiser fazer um review para... Por favor, alguém vai lá, escuta e retransmite para mim, por favor. Se ele quiser fazer um resumo para estudar. Sim. É melhor para memorizar a matéria? Se você fizer esse resumo todo dia, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai precisar se atropelar. Na verdade, o poder de síntese é a melhor forma de aprendizado que existe. Você chega em casa, você começa, cara, eu vou fazer uma síntese do que eu aprendi. Aquilo vai ficar em você. É um excelente exercício. Alguém mais? Luiz. Não sei se para a mente ou para o cérebro, quando nós temos 10 comandos. Há alguma forma de gerar um dano se você tivesse a tudo? Porque eu, mesmo dormindo, eu fico projetando coisas, fazendo tudo que já fiz no passado. Eu não preciso estabilizar a minha cabeça. Existe sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Alcoolismo e alguns tipos de dependência acontecem não é só pela necessidade da dependência. Eu quero que vocês entendam que uma pessoa que sofre com a doença de alcoolismo, ela busca pensar menos. Uma das causas é isso. Ele quer desacelerar o pensamento dele. Isso é uma coisa terrível. Quando você vicia a sua mente na ansiedade. Você sabia que se você fizer uma rotina nesse tipo de ritmo durante 5 anos, você pode desenvolver esquizofrenia. Eu não sei se vocês já repararam, existe um filme chamado Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe, que é o cara que fez o Gladiador. O cara vivia assim, ó.
Ele tinha um quadro esquizofrênico, tinha uma mente brilhante, mas era doido. Até porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Loucura não é comprometimento de inteligência, é comprometimento de escrúpulo. Existe um prejuízo. Quando você fizer uma rotina de estudo, como você falou, preveja sempre o seguinte: lazer, higiene mental, um docinho. Cara, eu vou comer um sorvete a hora tal. Por quê? Porque a tua mente precisa respirar. Gera. Se você não tiver esse cuidado, gera dano. Você pode gerar vício, esquizofrenia, toque. Você pode gerar tudo isso. Você pode desenvolver anatornia, ou seja, você não dorme mais. Pois é, o que você tem que fazer? Começar a desacelerar. Porque os danos, enquanto pode, desacelera, porque depois viram permanentes. Danos neurais, você tem que ter esse cuidado. Começa assim, depois ele permanece. Parece que aqui tinha mais alguma pergunta, você, vai lá. Pastor, por que a gente lembra tanta coisa antiga e às vezes não lembra o que acabou de fazer meia hora atrás? Ou não lembra nem como. Olha bem, a coisa antiga você tem mais de 3 tipos de memória. A memória tátil, auditiva, visual, gustativa, olfativa. Por isso é que você lembra coisas. A de ontem talvez tenha só no banco de dados visual. Então, seletivamente a tua mente ela não resgata coisas com pouca relevância neural. Ela vai buscar aquela com mais relevância. É só por isso. Mais 2 perguntas, quem são? Vai lá, cavalheiro. Pastor, em questão à ansiedade durante a prova. Porque eu, por exemplo, fico um pouco nervoso por causa do Enem ou dos vestibulares, porque é uma prova que provavelmente vai mudar a minha vida, sabe? Porque no futuro é uma prova que depende só de mim, entendeu? Como eu posso fazer para controlar mais a ansiedade? A ansiedade? Me diga uma coisa, você faz caminhada? Não. Deveria fazer. Pessoal, repete comigo. Esforço físico relaxante é diferente de esforço físico estressante. Quando você caminha, e é melhor quando você não conhece o lugar, porque você vai descobrindo, a tua sensorialidade vai estar estimulada. Isso vai tirar um pouco da tua ansiedade. Segundo, acrescentar um pouco mais de doce, de frutose. Não é doce, frutose. O que é frutose? Maçã, mamão, banana. A frutose, ela te ajuda muito com a ansiedade. Última pergunta, quem é? Vai lá, Fredão. Quando você vai, por exemplo, num estacionamento grande, num mercado, num shopping... normalmente assim, você tem a identificação, números, letras, às vezes alguma cor e às vezes tem música. Também precisa lembrar, tá tocando música tal. Eu não consigo registrar assim, eu só registro assim. Eu tô para sair do estacionamento e eu olho para trás. Aí eu consigo registrar a visão e saber onde o meu carro tá. O que acontece na mente que não consigo registrar, por exemplo? Ou pela audição e pela visão eu consigo? Na verdade, é porque você precisa reeducar o teu modo de reconhecimento. Isso não é um defeito. Isso é o condicionamento que você impôs a você mesmo. O cérebro é extremamente condicionável. Quando você condiciona ele de um determinado modo, ele vai trabalhar daquele modo. Eu queria convidar aqui na frente 2 pessoas. Queria convidar a Isabela, por favor. Sobe aqui. Eu queria pedir, você tem celular aí? Fica aqui atrás da gente e filma todo mundo aqui, por favor. Eu quero que vocês sejam bem sinceros. Quem gostou da palestra, levanta a mão. Essa palestra aconteceu graças a essa moça. A ideia foi dela. A criação foi dela.
E eu queria que vocês, toda vez que estudassem, lembrassem que foi graças a Isabela que eu tive algo mais de bom na minha vida. Foi uma ideia sua que isso tudo aconteceu. Vamos aplaudir de novo, porque ela merece. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Vou dizer 1, 2, 3 e todo mundo fala, grita descobrir, que a gente vai ter uma filmagem. Quem quiser eu passo para vocês, beleza? 1, 2, 3 e... Descobrir!